Epístola de Paulo aos Coríntios. No seu capítulo de número 5, os versos 6 a 8. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6, versículo 7 e versículo de número 8. Sempre é bom lermos a palavra de Deus, principalmente numa oportunidade como esta. Todos encontraram, digam amém. Leiamos, portanto, a palavra de Deus que nos diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Verso 8. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Diga amém. Repita após mim o versículo de número 7. Só a última parte do versículo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Após mim, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Mais uma vez, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Diga amém, toma o seu assento, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós temos um tema para a nossa preleição desta noite. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, ou Jesus, nosso Cordeiro Pascual. É muito importante você entender o significado da Páscoa e qual a relação que ela tem com o cristianismo, o porquê ela foi iniciada, qual é o teor da mensagem que ela passa para mim nos dias atuais. E eu vejo aqui o esclarecimento que o apóstolo São Paulo, a ênfase que ele dá a respeito do Cordeiro Pascual. No verso de número 6, ele censura a igreja de Corinto, porque eles gostavam muito de fazerem festas. E eram festas com tradição ou tradições pagãs. Eram festas que se realizavam no Velho Testamento, mas que algumas destas festas já tinham sido abolidas por Cristo. E eles ficavam ainda detidos no judaísmo. E aí Paulo não foi contra. Ele disse até, façamos festas. Só que aí há um diferencial. Hoje nós podemos comemorar sim o Natal. Não importa se Jesus nasceu 25 de dezembro, a gente sabe que não foi essa data mais precisa na Bíblia, ou se é em março, alguns dizem que é setembro, outubro, não importa, a gente comemora. Só que tudo que a gente faz é diferente daqueles que ainda não têm o conhecimento de Deus, que ainda não serve a Cristo.
Então Paulo, ele começa dizendo no versículo 6, não é boa a vossa jactância. O que é jactância? É a atitude de alguém que se manifesta com arrogância. Eles estavam então envaidecidos, ou seja, em outras palavras, eles estavam vaidosos, soberbos, orgulhosos com aquilo que eles faziam, com as festas. Jactância é isso, é alguém que se manifesta com arrogância. Aí ele diz, olha, eu reprovo essa atitude de vocês, não é boa a vossa jactância. Aí ele pergunta, não sabeis que um pouco de fermento, e o fermento aqui, ele fala das tradições judaicas, eram as tradições, que eles deveriam, na verdade sim, algumas delas, até como a Páscoa, mencioná-las, mas vivê-las de uma maneira diferente. Então ele diz, olha, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento, e agora eu vou para a cozinha, onde as mulheres fazem aí os seus bolos, os pães, e usam o fermento, sabe que se dosar um pouco mais com fermento, faz levedar toda a massa, estraga até aquilo que você está fazendo. Paulo estava dizendo, escute bem isso, exatamente isto. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Ou seja, eles estavam levantando e pegando coisas lá do judaísmo e se associando com a Páscoa do Senhor e tirando, escute bem isso, o real sentido da Páscoa. Nós ouvimos aí que Páscoa é passagem. Páscoa é passagem. Por quê? Porque quando o anjo destruidor passava por cima da casa dos israelitas, toda a casa que tinha nela o sangue dos cordeiros, ali que cada um escolheu um, cada família, tanto nos umbrais ou nas laterais das portas, o anjo passava sobre aquela casa e o primogênito que residia ali não morria. Era uma promessa, é aquilo que Deus determinou para Moisés falar ao povo. Então, eles estavam usando de um fermento velho para mudar a realidade da Páscoa do Senhor. Aí no verso de número 7, Paulo diz assim, vocês vão ter que lavar as mãos. Até porque as mãos que querem lavar outras pessoas, primeiramente precisa estar limpa. Ele diz, alimpai-vos, pois, do fermento velho. É a mesma coisa Paulo dizendo, vocês precisam chegar ao pleno conhecimento da verdade. Em outras palavras, vocês precisam se converterem a Cristo. Vocês ainda não são convertidos, convencidos são, mas não são convertidos. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Porque aonde está o velho, o novo não pode imperar. Até porque mais tarde Jesus ensinou que você não pode pegar remendo de pano novo e colocar em veste velha, porque o estrago será maior. Então, eles estavam usando do judaísmo e tirando o sentido da verdadeira Páscoa do Senhor Jesus. Então ele diz, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, isento dessas tradições. E aí Paulo, ele é tão categórico nessa última parte do versículo que diz, porque Cristo
Ou seja, a nossa justificação de celebrarmos e de entendermos o verdadeiro sentido da Páscoa e celebrarmos assim como nós estamos, não em comes e bebes, usando ovos e como diz aí os coelhinhos, não tem nada a ver coelhinho com Páscoa. Até porque coelhinho ou coelho não bota ovo, não põe ovo, nada disso. Mas infelizmente tem gente que está nessa tradição, até alguns religiosos. Então Paulo diz, porque Cristo, nossa Páscoa. Quem é a nossa Páscoa? Cristo. Ele é vero, contundente, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Era a mesma coisa Paulo dizendo, aquilo que aconteceu lá, e aconteceu de uma maneira diferente, vocês comemorando a libertação de vocês, a saída de vocês do Egito, agora vocês têm um cordeiro, como que num memorial, para vocês celebrarem de uma maneira diferente a Páscoa do Senhor, porque Cristo, nossa Páscoa, Ele é a nossa Páscoa. Você não precisa ficar nas tradições velhas do judaísmo. Cristo, nossa Páscoa, Ele foi sacrificado por nós. E aí é abolido as tradições. Por isso que eu gosto de uma palavra do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1 da Epístola de Pedro, capítulo 1, versos 18 ao 20. Pedro é contundente. Ele diz, sabemos que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado, olha aí, da vossa vã maneira de viver, que por tradições, olha aí o judaísmo, olha aí as coisas velhas, olha o fermento velho, as tradições que recebeste dos vossos pais. Aí vem o cordeiro, verso seguinte, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Glória a Deus. Gente, que coisa extraordinária. Olha aí o cordeiro pascual. Ele diz, não é pelas tradições que vocês foram resgatados, da vossa vã maneira de viver, que por tradições recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo. Por isso que quando, uma certa feita, a Bíblia diz que Jesus estava junto ao Jordão, ou João Batista estava junto ao Jordão, e aí Jesus se aproximando dele, passando do outro lado do Jordão. E aí está escrito que João viu a Jesus, apontou o dedo para ele e disse, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. O verso de número 20, quer ver a sequência? O qual está falando de Cristo, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo. Porque na presciência de Deus, Cristo morreu por nós antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor a vós. Gente, isso aqui é profundo. Então, Paulo deixa claro em 1 Coríntios, veja o verso de número 8. Paulo diz assim, 1 Coríntios 5 e 8, ele diz, pelo que façamos festas. Ele falou, pode fazer. Não tem gente mais festeiro do que o povo de Deus, irmão. Isso aí nós herdamos da igreja hebreia. O povo de Deus é festeiro, tudo é motivo de festa. Tem umas igrejas, é festa para adolescente, é festa para o ciclo de oração, é festa para... É maravilha. Mas cuidado,
porque o fermento velho já fora abolido. Aí Paulo diz, pelo que façamos festas, não com fermento velho, as tradições judaicas, mas com fermento, e nem com fermento da maldade ou da malícia. Aí ele esclarece, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Gente, isso aqui é extraordinário. A gente precisa entender. Agora, falando da Páscoa, o que é a Páscoa representa para nós? O que nós podemos entender a respeito da Páscoa como sendo Jesus o nosso Cordeiro Pascual? Primeiro, você precisa entender quando a Páscoa foi instituída. Está lá no livro do Êxodo, no capítulo 12, do verso 1 até o verso de número 11. Põe no telão. 12, 1 ao 11. Deus fala com Moisés, com Arão, na terra do Egito, dizendo: esse mesmo mês será o principal dos meses, que era a comemoração da libertação, da saída do Egito. Esse vos será o primeiro dos meses do ano. Mudou até o calendário, porque Deus é dono de tudo, Ele pode fazer como Ele quer. Verso sequente: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um cordeiro. Olha, porque entra aqui o cordeiro, Jesus como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o símbolo, olha o memorial. Vocês vão pegar um cordeiro segundo as casas dos seus pais, um cordeiro para cada casa, ou seja, para cada família, conforme se a família for muito pequena. Olha o verso seguinte: mas se a família for pequena, para um cordeiro, o cordeiro maior, o que vai fazer? Então tome um só com o seu vizinho, pega uma outra família que é pequena também, e ambos vão comer aquele cordeiro, mas veja bem, com um significado, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Sim, o cordeiro, o cabrito, será sem mácula, porque por isso que diz a Bíblia que Jesus como um cordeiro imaculado e incontaminado. Olha o símbolo aí da Páscoa. O cordeiro não poderia ter nenhum defeito. Não poderia pegar um cordeiro cego, manco, ressecado, com a pata ressecada. Não podia. Tinha que ser sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Seguinte: e guardareis, havia uma ordem para ser estabelecida, até o 14º dia deste mês, e todo o juntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Eu pergunto para você lembra o horário do sacrifício? 7. E tomarão do sangue poleão em ambas as ombreiras e as vergas das portas, ou da porta, nas casas em que o comerem. 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo. Não podia ser de outra maneira. A carne tinha que ser assada no fogo. Com pães asmos. Viu Paulo falando dos pães asmos? Da sinceridade e da verdade? Vai guardando. Com ervas amargosas a comerão. Por que ervas amargosas? Representaria então todo o tempo de amargura e de tristeza e de escravidão que eles passaram lá no Egito. Verso de número 9: não comereis dele nada cru, nem cozido com água, senão, Deus dá a segunda recomendação: é só assado que vocês vão comer, a cabeça, e com os pés e com a fressura. 10. E nada dele deixareis até pela manhã.
mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Então esse crente que se preocupa muito com o dia da manhã, né? Opa, eu vou deixar. E às vezes quebra uma determinação, uma ordem divina. Vocês não vão deixar nada para amanhã. Come hoje. Você nem sabe se vai viver até amanhã. Eu já disse aqui, às vezes tem, por exemplo, lá em casa tem 2 ovos. A esposa diz, vou fritar um, amanhã eu frito o outro. Não, minha filha, frita os 2 agora. Eu gosto de ovos, frita os 2. Mas e amanhã? Não, amanhã nem sei se eu vou estar vivo até lá, meu pai. Aí alguém vai comer esse ovo aí. Não, deixa aí para mim, come, faça hoje. Você está rindo, você gostou, né, rapaz? Irmão, é desta forma. Agora veja os versos a seguir. Diz assim: assim, pois, comereis, como? Os vossos lombos cingidos. Isso fala de preparação. Os vossos sapatos nos pés. Ou seja, vocês vão levantar voo daqui. Vocês vão comer e vão se mandar daqui. É libertação. Chegou a libertação para vocês. Sapato nos pés. Paulo escreveu lá em Efésios capítulo 6. Calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz. Ó, tudo associado a Cristo. E o vosso cajado na mão. O que é cajado? É palavra, irmão. Tem palavra de Deus aí, irmão? Cajado na mão. E comereis apressadamente. E olha depois do ponto e vírgula. Esta é a Páscoa do Senhor. Comemorando para a igreja hebreia a libertação, a saída deles do Egito. Agora, quando você olha no capítulo 12 aí, de Êxodo, há um título aí que diz: a instituição da primeira Páscoa. A instituição, você vai ver, você pode olhar aí na sua Bíblia, as palavras pode até ser um pouco diferente, mas está escrito aí, a instituição da primeira Páscoa. Mas você sabia que a Páscoa, ela foi substituída agora, já no Novo Testamento por Cristo? A Páscoa, ela foi substituída pela Santa Ceia? E que nós não podemos e nem precisamos mais, na íntegra, praticar esse ritual de comes e... Opa, vamos pegar aí cordeiro a gente não tem, porque de repente está caro, mas vamos pegar um leitão, por exemplo, vamos assar, vamos comer. Por quê? Porque o significado e o simbolismo não é esse hoje. O nosso cordeiro pascual já morreu por nós na cruz. Ou seja, o sacrifício já foi feito, o pagamento já foi feito. Ele cravou os nossos pecados na cruz. Pastor, então não existe mais Páscoa? Não. Lucas capítulo 22, a partir do verso 7, você vai, conforme eu vou falando, vai mostrando aí no telão. Lucas 22 e 7 diz que chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. Veja bem, aí os discípulos, sabendo que eram os dias, aí chega para Jesus e diz: Senhor, onde o Senhor quer que a gente prepare a Páscoa? Tá aí, você vai mostrando. Onde o Senhor quer que a gente prepare a Páscoa? Aí Jesus dá uma ordem a João, a Pedro e João. Olha, é o seguinte, vocês vão entrar na cidade e aí vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro de água. Primeiro detalhe, ali já cai uma tradição. Por quê? Porque carregar cântaro de água não era serviço de homem. Você jamais viu em Israel e em toda a Bíblia um homem carregando um cântaro de água. Era serviço das mulheres. Você vê inúmeras passagens bíblicas
mostrando mulher, né? Como João capítulo 4, aquela mulher lá, carregando, buscando água lá no poço. Você vê lá a Rebeca e as suas donzelas lá junto ao poço. Você vê, olha, tem várias passagens bíblicas. Mas Jesus disse, não, eu vou quebrar uma tradição. Um homem vai estar com um cântaro na cabeça. Ou seja, ele veio do poço. E agora ele está entrando na cidade com esse cântaro na cabeça. Ou seja, caiu uma tradição. E aí, vocês vendo esse homem com um cântaro na cabeça, seguiu até a casa onde ele entrar. Às vezes eu fico imaginando, irmão. A gente é frutos também da nossa imaginação. Eu fico imaginando. O homem está entrando na cidade porque o poço ficava fora da cidade. Aí o homem vai entrando com o cântaro. Já meio desconfiadão, não sei se ele estava sem trabalho ou se a esposa adoeceu. A tradição caiu ou acabou subitamente a água. E ele teve que pôr a mão na massa. Pegou o cântaro, foi lá, encheu de água no poço e ele vem. E de repente, 2 marmanjos atrás dele. Mas você já pensou andar com um cântaro de água na cabeça e 2 pessoas te seguindo? Ou seja, Jesus disse para os 2 discípulos, aonde ele entrar, você segue ele. E aonde ele entrar, vocês entram. Agora eu imagino, o homem com o cântaro de água, de repente ele escuta os pés de alguém andando atrás dele. Pô, mas será que estão querendo me roubar? Eu não tenho dinheiro, só tenho água. Será que está roubando é água? E aí ele vira à esquerda, os irmãos, os 2 discípulos à esquerda. Ele vira a rua direita, os 2 discípulos, Pedro e João, atrás dele. E ele segue em frente, dá uma viradinha assim, e a água quase começa a derramar, né, irmão? Cântaro de água na cabeça. Embora eles tinham treinamento para isso, andava, até soltava as mãos e o cântaro ali. Mas ele começou a ficar desconfiado. Mas uma tradição caiu em Israel nesse dia. E aí, quando aquele homem com cântaro de água entrou na casa, a Bíblia diz que eles entraram juntos, chegaram juntos. E chegou para o dono da casa e diz, ó, o mestre diz. O que eu acho interessante é que Jesus não tinha combinado essa cena e nem falado com o dono da casa, mas há muito tempo ele estava preparando e já tinha ali um cenáculo grande, diz a Bíblia, todo mobiliado. E aí os discípulos dizem, ó, o mestre te diz, aonde está o aposento em que eu hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E aí ele vos mostrará o lugar, aí vocês vão preparar todas as coisas. E aí, o que me chamou a atenção, até grifei aqui na minha Bíblia, veja aí os versos, olha o que está escrito nos versos de número 14, olha o que está escrito, verso 14, põe no telão, diz assim, e chegada a hora, pôs-se à mesa com ele e os 12, verso 15, e disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo, que não comereis mais, até que ela se cumpra, no reino de Deus. Por isso que a Páscoa, ela foi substituída pela Santa Ceia. Lá em Êxodo capítulo 12 está escrito, a instituição da primeira Páscoa. Aqui, Lucas capítulo 22, verso 7 a seguir, está escrito, a última Páscoa. Ou seja, lá a primeira, aqui a última. Jesus substituiu a Páscoa com a Santa Ceia. Ele diz, ó, vocês não vão comer mais essa Páscoa. Por isso que só os judeus ortodoxos ainda estão nas tradições comendo Páscoa, ou celebrando Páscoa. Só.
e no ritual aqui, como literalmente falando. Só os judeus ortodoxos, porque os convertidos, os que estão debaixo do cristianismo, eles sabem hoje o significado da Páscoa de Cristo. Por isso lá, Êxodo capítulo 12, a instituição da primeira Páscoa. Aqui Lucas está dizendo, a última Páscoa. E aí a Santa Ceia. Aí o que Jesus faz nessa Páscoa? Ele toma o cálice, verso 17, da graça, tal. Mas no versículo 19, 20 e 21, ele celebra então a Santa Ceia. Ou seja, Jesus substitui a Páscoa pela Santa Ceia. Quanto à Páscoa, ele diz, vocês não vão comer mais da Páscoa, até que ela se cumpra, vocês vão comer comigo lá, celebrando a vitória da minha igreja. Gente, isso está mais do que evidenciado, tanto nas palavras de Paulo, como o que Jesus disse aqui. E aí ele toma o pão, ele dá graça, agora já é a Santa Ceia, verso 19, e aí ele diz, isso é meu corpo, ou seja, não é cordeiro que vocês vão ter que assar, aí ele, é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Verso 20, semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, esse cálice é o novo testamento do meu sangue, e assim sucessivamente. A gente faz aí em 1 Coríntios todas as vezes a leitura da Santa Ceia, ou seja, lá Êxodo 12, a instituição da primeira Páscoa, aqui a última Páscoa. Para finalizar esse esclarecimento que eu estou dando aqui aos irmãos, olha o que representa então de fato a Páscoa para mim e para você, sendo Jesus o nosso Cordeiro Pascual. Isaías capítulo de número 53. O profeta, numa visão, futurista, do sacrifício do Calvário, do sacrifício do Monte Caveira, desse vídeo que nós lemos, que vimos aí, e que é uma bela ilustração para a nossa imaginação, do sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Olha o que diz Isaías 53. Isaías capítulo 53. O profeta começa dizendo, quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? E aí ele vira e diz, e a quem se manifestou? O braço do Senhor. E aí ele começa a descrever, que coisa linda, o sacrifício de Cristo subindo ao alto do Calvário, para realizar por mim e por você uma eterna redenção. Aí ele diz no verso de número 2, olha o que está escrito, porque ele foi subindo como um renovo. Aleluia, Jesus subindo o monte Gólgota, Caveira, ele foi subindo como um renovo, perante ele, como a raiz de terra seca. Mas da onde vem ele? A turma diz, é Nazaré. Ele vem de uma cidade muito medíocre, insignificante, pequena. Ele é filho de um carpinteiro. O povo não dava valor a Cristo. Ele é uma terra seca, ou seja, não produz nada. Não tinha parecer nem formosura. Às vezes eu vejo hoje as pessoas pintando uns quadros aí. É um Jesus, né, guerreiro Ariel? Com até galã, né, rapaz? Olhos azuis, bonito. Você olha assim, não. A Bíblia diz o contrário. Jesus não tinha beleza física. Sua beleza era espiritual, era por dentro. Aí está escrito que olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Porque tem gente que se aproxima de alguém por causa da beleza, não só por causa da fama ou da grana. A beleza incomoda, chama atenção, mas ele não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Eu quero ser o seu seguidor. Homem é galã, que coisa linda, olhos azuis, cabelo, aquela coisa toda.
Não. Verso sequente. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores. Você pensa que Jesus não teve dor de cabeça? Tem que mas estou com dor de cabeça. Eu não vou dar para ir no culto hoje. Irmão, Jesus operou milagre, curando alguém, e ele estava com dor de cabeça. Paulo diz que estava doente e orando para pessoas, para Jesus curar, e Jesus curou muitos. Paulo estava doente. Paulo estava na prisão, escrevendo cartas e libertando através das suas cartas paulinas muitas pessoas das opressões malignas e do diabo. Então, há um esclarecimento contundente. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. Você não vê que até nos dias de hoje a pessoa não reconhece a deidade de Cristo? E olha, irmão, você não viu aí no carnaval o que eles fazem toda a época de carnaval? Agora virou moda, não foi só lá em 2019 não, agora de novo. Uma mulher que se vestiu como um dragão, e aí começa a espancar a Cristo, e uma blasfêmia atrás de blasfêmia. Você viu no carnaval de 2019, um Cristo sendo vituperado, espancado pelo diabo. Está vendo o diabo tal? E um Cristo gay. Olha os escárnios que eles estão fazendo. A Bíblia diz, ele era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, sofreu dores, tá? Mas ele levou todas essas dores sobre si, experimentado nos trabalhos, tá bom? Jesus era experimentado, não só trabalhou na carpintaria não. Jesus trabalhava, não era ocioso não vivia às custas só dos pais não. Jesus trabalhava, experimentado nos trabalhos, como de um a quem os homens escondiam o rosto. Você não vê o sinédrio, as autoridades daquela época, que eles nem... Teve até Nicodemos. João 3 diz, eu quero conhecer ele, mas eu não vou de dia, não vou de noite, porque eu sou senador, eu sou um homem que é mestre em Israel, e se alguém me vê lá durante o dia conversando com o mestre da Galileia, então ele vai de noite. Aí Jesus diz, você veio de noite, mas eu vou dizer para você ver o reino de Deus. Depois ele diz para entrar, primeiro ver, depois entrar, você vai ter que nascer de novo, Nicodemos. Ou seja, as pessoas escondiam o rosto de Jesus, como está escrito aí. Escondia o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verso 4 diz assim, verdadeiramente, isso é verdade, é vero, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Você vê, verso anterior diz homem de dores, ele sofreu dor, mas mesmo assim sofrendo, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E diz ainda mais, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha o que vem no verso 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Sabe o que mais castigou a Cristo? Não foi aquelas pancadas, os açoites, no momento em que ele entra naquela via dolorosa, e ali aquele sofrimento, aquele vitupério, aquele flagelo. Sabe o que mais afetou a alma de Cristo na crucificação? Olha para cá. Foi o meu e os teus pecados. Foi o meu e os teus pecados. Diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões.
Não diz que ele foi ferido pelo... mas pastor, eu vi agora lá, quando a gente vê esse filme de Mel Gibson, né, que é um dos melhores, A Paixão de Cristo, descreve com mais clareza o sofrimento na via dolorosa. Irmão, a gente fica estarrecido, o tanto que ele sofreu, os açoites, cuspindo no chão, o escárnio. Mas na verdade, o ferimento de Cristo que mais tocou no profundo da sua alma, já começou lá no horto do Getsêmani, quando o seu suor se tornou em gotas de sangue. Sabe o que mais feriu Jesus? Os nossos pecados. Valorize aquilo que Jesus fez por você, pelo amor de Deus. Não fique servindo a Deus no banho-maria, vem um culto, falta 10, não tem compromisso com Deus, com a palavra. Uma hora está na igreja, outra hora está no mundo, outra hora está professando o nome de Cristo, outra hora se torna apóstata quanto à fé. Pare com isso, gente. Valorize o sofrimento de Cristo no Calvário. Valorize. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Você já pensou moído? Por isso que o símbolo da Santa Ceia é o que? O pão. É o trigo moído. Para ser pão, essa massa é o trigo lá, mas aí ele é moído. Fica ali um pozinho. E aí se torna o pão. Você vê que Cristo, para nos trazer a libertação da morte eterna, ou seja, a separação definitiva de Deus, ele foi moído pelas nossas transgressões ou iniquidades. Mas a Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, eu, pecador mísero, tendo paz, e ele, inocente, justo, castigo. Está certo isso? Ele sendo castigado pelos meus e pelos teus pecados. E agora, ele castigado e eu usufruindo do quê? De paz. E aí diz: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh, irmão. Sarados do quê? Da nossa iniquidade, do nosso pecado, da nossa miserabilidade e uma separação eterna de Deus, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O verso 6, estamos terminando rapidamente. Todos nós andávamos. Pastor, mas eu não era religioso, mas eu fazia as coisas certinho. Fazia nada. Mesmo que a pessoa não bebe, não fuma, nunca matou ninguém, nunca desejou a mulher do outro, nunca cometeu nenhum delito, por si só, ela já nasce pecador. O salmista diz: eu fui concebido em pecado. Pecado. Já lá no ventre da mãe, a gente já é pecador. Ou seja, somos descendentes de Adão. E os nossos primeiros pais pecaram e nós nascemos pecadores. Por isso que Romanos 3 e 23, se não me falha a memória, eu estou associando agora, nem vai para lá, fica aqui. Os irmãos conhecem a palavra, e eu já citei aqui. Diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, através dos nossos pecados, nós trouxemos maldição a Ele. Então todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor, quem é o Senhor aí? Deus, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ou de nós todos. Irmão, o seu pecado foi levado por Jesus na cruz. Aleluia. Interessante que mesmo os meus e os teus pecados, o castigando ali no momento da crucificação, foi o que mais feriu a Cristo, e eu já mostrei e falei sobre isso. Os nossos pecados. Ele encontrou, Thaís, graça, força
para fazer uma oração ali na cruz, e ele olhar intimamente, aleluia, para mim e para você, e olhar para cima, todo machucado, ensanguentado, e dizer: Pai, eu sei que eles são pecadores, eu sei que eles pecaram e sempre pecarão, mesmo depois de conhecerem a verdade. Pai, mas perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Perdoa-os. E aí, quando ele faz esta oração, se ouve a voz: está consumado. Aleluia. Olha, está decretado a salvação deles. Eu estou entregando a minha vida voluntariamente em prol da vida deles. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Versos 7 e 8, e eu estou finalizando. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. A gente abre a boca por tudo, né? Faltou uma coisinha dentro de casa, eu não tenho, que miséria, tá faltando mistura em casa, nossa, que miséria, hein? Mano, não fale isso, tá faltando isso. Você tem o principal, você tem Jesus, você tem vida. Isso é consequência. Hoje você não tem, hoje te falta alguma coisa, amanhã não faltará, porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A gente reclama, mas a Bíblia diz que em pleno sofrimento, na via dolorosa, Jesus, ele não abriu a sua boca, como um cordeiro mudo, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E aí, o verso 8, até o 10 rapidinho, da opressão e o juízo foi tirado. Foi tirado do mundo dos viventes. A quem contará o tempo da sua vida? 33 anos, mais ou menos. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do seu povo, ele foi atingido. Olha o que diz o verso seguinte, depressa, bem cedo. E puseram na sua sepultura com as dos ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez, nunca praticou injustiça, nem houve engano na sua boca. E o verso de número 10, todavia agradou o Senhor, o Senhor agradou moê-lo. Lá diz nos primeiros versículos que ele foi moído. Olha de novo, moê-lo. Quem fez? O Senhor. Tanto é que no horto de Getsêmani, ele faz aquela oração: Pai, se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. Todavia, não faz a minha vontade, aquilo que eu quero, mas a tua. E aí, o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Tem outros versículos aí, fica em pé. O significado da verdadeira Páscoa de Cristo é Jesus, o meu, o teu, o nosso Cordeiro Pascual. Diga assim: eu sou feliz. Mais forte, eu sou feliz, porque hoje eu entendo que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. É aquele que morreu por mim, diga isto, que desceu à sepultura, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Diga assim: ele está vivo. Diga assim: ele está vivo para todo sempre. Diga: e ele está agora à direita de Deus, intercedendo por nós.
Eu quero interceder pela sua vida através do nome de Jesus. Enquanto nós vamos louvar a Deus, pastor, eu gostaria de, nesse culto especial de celebração, eu gostaria de receber uma oração, eu e a minha família. Então saiam todos que quiserem, vem aqui à frente, em nome do Senhor. Daqui mesmo nós já vamos terminar o culto. Sai você com a sua família, enquanto nós vamos cantar, adorar a Deus. Você adora a Deus aqui mais perto, ó. Vem adorar a Deus.